Quando algo dá errado na sua vida, a primeira coisa que você pensa é: Deus está me castigando? Talvez tem pessoas que vê cada dificuldade como se fosse uma punição. Perdeu o emprego? Castigo. Adoeceu? Castigo. O relacionamento está em dificuldades? Castigo. E fica carregando a culpa em cima de dor. Como se Deus estivesse do outro lado da tempestade, em vez de estar dentro do barco. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando multidões. E no fim do dia deu uma ordem aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Eles obedeceram. E olha o que aconteceu. Eles foram parar numa tempestade. Olha o que Marcos 4, no verso de 35 a 41 nos diz. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos aprender uma coisa nesse texto. Os discípulos foram parar nessa tempestade porque obedeceram a Jesus. Ele mandou atravessar e eles foram. E a tempestade veio mesmo assim. Obedecer a Deus não é proteção contra a dificuldade. E sabe o que é mais importante nisso? É que Jesus estava no mesmo barco. Não do lado de fora, mas dentro do barco com eles. A pergunta dos discípulos foi: o Senhor não se importa que pereçamos? Eles acharam que Jesus estava indiferente, que o silêncio dele significava abandono. Mas ele estava lá, dormindo, não porque não se importava, mas porque tinha autoridade sobre aquilo que os apavorava. E se você segue a Jesus, se converteu a Jesus, e quando a tempestade vier, antes de perguntar: Deus está me castigando? Tenta outra pergunta: onde Jesus está neste barco? Porque nem toda tempestade é castigo. Às vezes é só uma travessia e Jesus está no barco. Mas se você ainda não conhece a Jesus e quer entregar a sua vida a Ele agora, faça essa oração comigo com sinceridade. Senhor Jesus, eis-me aqui. Me ensina a caminhar segundo a vontade de Deus. Eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Reconheço que sou falho e pecador. Me livra dessa tempestade, Senhor, e guia minha vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.